Olá, começando mais uma roda de conversa aqui, um painel com Saulo Daniel do Dizescope. Tem o meu co-host aqui comigo, Isaac. Eu sou o Madison Barreto do Vitral Podcast. Já vou chamar o Saulo. Uma salva de palmas para ele, por favor. Saulo Daniel, cara, eu já acompanho um pouco dos seus vídeos ali de você entendeu errado. Tem várias coisas que eu tinha entendido errado também ali. E que isso? Não era isso? Aprendi isso a vida inteira e eu tava errado. E muito legal poder trocar essa ideia com você. E é uma parada que você já tá fazendo há muitos anos, né? E até uma pergunta que eu já queria introduzir, assim, você se apresentar pra galera e introduzir respondendo isso, assim, como que você percebeu a necessidade disso, de tantos textos bíblicos que as pessoas entendiam errado nas escrituras e que você percebeu que precisava elucidar isso para as pessoas. Como que surgiu isso? E já se apresenta aí também. Tudo bom, gente? Muito prazer. É uma honra estar participando aqui com vocês. Agradeço muito a gentileza do convite e fiquei muito honrado em ser cotado e ser pensado para uma feira como essa. Eu sou Saulo Daniel, eu sou esposo da Ana Priscila, sou pai do Rafael. O Rafael é talvez a criança mais linda do mundo. Ele parece comigo, mas nele fica bom. É um milagre de Deus. E também sou pai da Cecília, que ainda não sei a cara dela, porque para mim ela tem cara de barriga. Ela tá na barriga da mãe, por enquanto. A primeira formação minha foi a formação jurídica, sou advogado, especializado em Direito Processual Civil, fui professor das disciplinas de Direito também, Direito Processual Civil, Direito das Sucessões, Hermenêutica Jurídica, e tenho a segunda formação, a formação na Teologia, tendo especialização também em Docência em Teologia e Filosofia. Eu tenho uma história de uma criação cristã. Sim. Eu só não nasci na igreja porque na época o hospital tinha mais estrutura, né? Mas pouco tempo depois eu estava dentro de uma igreja. E ao longo dos anos, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer amigos, porque eu tinha o vício de corrigir pessoas. Eu não aguentava ninguém falando errado, eu tinha muita repulsa por erros e muito pouca tolerância. E aí você canalizou isso para algo positivo. Pronto. O que impedia que eu tivesse amigos, com a maturidade, com o toque do Espírito Santo, foi o suficiente para que isso fosse convertido num instrumento para que eu fizesse mais amigos. Sim. A vida toda fui repelido e fui um adolescente com pouquíssimos amigos porque gostava de corrigir as pessoas, e hoje eu me relaciono com muitas pessoas a partir de um quadro corrigindo pessoas. Você entendeu errado. E aí as pessoas agora pedem assim, me corrija, Saulo, me corrijam, Saulo. Eu acho que isso é uma evidência de que Deus pode pegar aquilo que há de pior em nós e transformar em uma válvula propulsora para a glorificação do próprio nome. Então, eu acho que se havia algo de ruim em mim apontado por qualquer amigo meu de infância, Saulo é um cara até legal, mas ele adora corrigir as pessoas. Então, ele se torna insuportável. Hoje eu continuo gostando de corrigir as pessoas, mas acho que é muito por aquilo que doía em mim. Sim, sim. Eu sempre tive uma aversão à ignorância. Sempre tive vontade de erradicar a ignorância. E Deus viu isso no meu coração e encontrou nisso um propósito benéfico para a glorificação do próprio nome. E aí penso que esse desejo no meu coração partiu também do desejo de não ver pessoas sendo levadas a enganos, sendo levadas a erros, sendo alvos de manipulações dentro das igrejas, sendo vítimas de heresias, vítimas de distorções. Então tudo isso sempre me doeu. Tudo isso sempre queimou dentro do meu coração. Tenho 37 anos de idade, 37 anos participando de igrejas. Sim, então sim. Vendo toda sorte de lideranças, das mais variadas possíveis, lideranças ótimas, lideranças péssimas, lideranças sadias, lideranças tóxicas. E eu via que muito disso estava ligado à falta de conhecimento bíblico, falta de noção efetiva do substrato da nossa fé. Então, a minha tentativa é tentar apresentar caminhos para que as pessoas encontrem respostas. Pois, você falou que você é advogado também, né? E aí, você já tinha falado que na sua adolescência você era o cara chato que corrigia as pessoas. E no direito é muito importante a forma como se interpreta a lei. Você acha que essas coisas têm conexão também de você
procurar corrigir as pessoas, isso fez você se interessar pelo direito, então que as coisas sejam da forma como as normas dizem, e como que isso se relaciona no seu ímpeto para interpretar as escrituras também, de como interpretar a lei de Deus. Tem conexão isso tudo? Sim, não tenho dúvida disso. É difícil avaliar quem veio primeiro, se foi o ovo ou se a galinha, se foi a vontade de corrigir ou se foi o desejo de interpretar. Você estudou primeiro teologia ou direito? Eu estudei primeiro direito. Ah, sim. E já advogado, eu fiz a segunda formação, que foi a formação no bacharelado em teologia. Então, eu sou primeiro jurista, depois teólogo, mas as coisas sempre tiveram muito interligadas. Hoje eu ensino em muitos institutos, em faculdades, hermenêutica teológica, hermenêutica bíblica. Mas eu comecei ensinando hermenêutica jurídica. Fui professor de hermenêutica jurídica também. Nossa. Então, eu ensinava técnicas de interpretação, colocando, sobretudo, a mesma mentalidade que eu coloco nos meus alunos hoje. A ideia de que todos somos intérpretes. E que você acorda de manhã e você olha para o céu e vê se o céu tem poucas nuvens, tem muitas nuvens, e ali você já interpreta como vai ser seu dia. E a roupa que você escolhe para sair é fruto de uma interpretação. Então, a atividade do intérprete, ela não é uma atividade de um teólogo. Ela não é uma atividade de um acadêmico. A atividade do intérprete, ela é uma atividade inerente à nossa condição humana. É algo que talvez os animais não tenham a condição plena de fazer, mas que nós fazemos de modo senciente, de modo automático, de modo quase que mecanicista, porque é inerente à função humana. Então, até aquela pessoa que acha que não sabe interpretar a Bíblia, já está interpretando. Ela já está lendo. A minha tarefa é oferecer métodos, é oferecer caminhos que deem a ela uma forma mais correta, mais alinhada com os princípios hermenêuticos para que ela interprete de uma maneira que leve ou que diminua a chance de erro. Pô, a gente tá com um livro aqui, deixa eu mostrar aqui pra galera. Você entendeu errado a parte da frente e a parte de trás você entendeu certo. Depois que você de ter lê. lido. Genial. Trabalho gráfico também. Mas assim, fala um pouco de alguns textos aqui, dê uns exemplos pra gente, de alguns textos que as pessoas entenderam errado e o que você propõe aqui no livro também. Pronto. A ideia do livro são 10 capítulos, são 15 capítulos, e cada capítulo eu trato de um texto que certamente você já ouviu em dezenas de músicas, em trezenas de pregações, e normalmente eles estão alinhados com um contexto não verdadeiro, ou estão completamente dissociados do seu contexto ideal. Normalmente eles têm alguma falácia, algum erro, e eu aponto em cada capítulo um princípio básico para uma boa interpretação. Para cada capítulo eu digo, olha, a interpretação que você normalmente já deve ter ouvido é essa aqui, e qual é o erro dela? É que ela segue esse sofisma, ela comete esse erro, ela tropeça nessa premissa, ela fere uma regra hermenêutica. Então eu sempre dou dicas, e cada capítulo eu dou uma dica quase como nunca interprete um texto assim. Nunca faça isso. Fuja de interpretações que levam dessa forma. Sempre interprete um texto dessa forma. Então, cada capítulo tem um princípio associado à leitura e à forma de explicação que eu estou trazendo aí. Trago também, até para não pensarem que a ideia do livro é dizer que ninguém entendeu, só eu. Obviamente não é isso. Eu trago referencial bibliográfico, trago as fontes, trago as referências que eu consulto para validar o pensamento, para validar o posicionamento e dizer, não fui eu que inventei essa interpretação. Sim. É a interpretação mais clássica, mais defendida pelos comentaristas, por eruditos. Só que, certamente, quando você ouviu esse texto, você não ouviu por um erudito. Você ouviu pelo pastor Gideão lá Enfim, você ouviu por alguém que aquele grupo que cantou, fez uma música em cima disso, pegou a frase, tirou totalmente do contexto e jogou para dizer que o que você conquistar terá sabor de mel. Então, aí eu tento trazer, olha, a música pode ter a licença poética dela, mas o que o texto está dizendo é exatamente o oposto do que a música diz. Verdade. E, cara, tem muito desse material veio a partir dos vídeos que você faz com o Dizescope, né? Tem vídeos lá de, 6 anos atrás. Você lembra qual ano começou? Começou na verdade, o primeiro que a gente gravou foi em 2017. Eu acho que foi ao ar no início de 2018. Em janeiro de 2018 foi o primeiro que foi ao ar. Que foi exatamente o Salmo 23,
Que é o que eu que é o começo. que começa aqui. E é afrontoso, desculpe falar isso, que é afrontoso eu começar esse livro, um livro cujo tema o título é Você Entendeu Errado, dizendo que você entendeu errado o Salmo 23. O camarada pega... Que é um dos mais conhecidos. Era né? o único que eu achava que eu sabia, então se eu não entendi nem o Salmo 23, eu vou largar de ser crente, porque eu não entendi nada. Então, meio que dá um desânimo de cara, mas eu tento levar a leitura para uma postura de ânimo, de convalescência desse desânimo, para dizer que há muito a ser descoberto, há muito a ser investigado, e o propósito aí, eu digo isso no prefácio, na introdução, não é que você concorde comigo. Aliás, o meu desejo é que você discorde ou que você duvide de mim para ir na Bíblia, para ir na fonte. O propósito desse livro não é ser carne, não é ser alimento sólido, não é ser pão. O propósito desse livro é ser sal, para despertar em você sede. Eu estou trazendo para você a proposta de você duvidar das pregações que você já ouviu. E com isso eu quero que você duvide também desse livro, para que você tenha fome e sede de investigar e descobrir, puxa, se há tanta profundidade nos textos que eu não tinha percebido de cara, eu vou investigar ainda mais. Eu vou ler com ainda mais afinco, com ainda mais denodo, com ainda mais esforço, com ainda mais esmero, porque percebo que há muito a ser descoberto. Tem um pastor que me marcou muito na minha adolescência, que ele terminava toda a pregação dele assim: não acredita em mim não, confere aí. Entendeu? E isso me motivava, cara, então vou olhar, vamos ver se é isso mesmo que ele tá falando, vou ver como é que tá lá no texto, vou pesquisar mais. Eu acho isso maravilhoso porque muitos de nós que tivemos uma carreira em igrejas evangélicas, acostumamos a ouvir que o questionador, ele está na carne, ele está na letra, ele não alcançou a revelação, ele é uma pessoa indesejada dentro das igrejas. O apóstolo Paulo vê diferente. Quando ele chega na Bereia, ele encontra questionadores. Ele encontra pessoas que duvidam dele. Ele encontra pessoas que ouvem o discurso dele e pegam a Bíblia, só vou acreditar se estiver aqui. E ele não diz que essas pessoas são indesejadas. Ele não diz que essas pessoas são os problemáticos da igreja, não. Ele diz, esses foram os mais nobres que a gente encontrou. Então, o que eu quero ressaltar é a nobreza da dúvida, a nobreza da pergunta, a nobreza do questionamento. As maiores inimigas das verdades não são as dúvidas, são as convicções. Quando você está convicto, você para, você estaciona. Você não admite outra perspectiva que não a que você já tem. Quando você coloca uma reticências onde havia um ponto final, você está disposto a mudar, a melhorar, a questionar, a avançar, a cavar, a buscar mais profundidade. Uma vez eu fui questionado por uma pessoa que disse assim, pastor, mas você está pregando agora algo diferente do que você já pregou. E eu disse, tô. Prepare, semana que vem devo mudar de novo, tá? O meu medo não é mudar. O meu medo não é descobrir que eu entendi errado. O meu medo é chegar daqui a 40 anos e estar falando, pensando, absorvendo exatamente as mesmas coisas que estou fazendo agora. É o Saulo de 80 ser exatamente idêntico ao Saulo de 40. Esse é o medo que eu tenho. É parar 40 anos no tempo. É ficar estacionado dentro das mesmas convicções por tantos anos. Isso é um medo. Eu desejo que o Saulo de 80 seja 40 anos melhor do que o Saulo de hoje. Eu não tenho 40 ainda não, tenho 37, estou aproximando, tá? Datafolha tem margem de erro, vocês sabem disso. Então, mas esse é o medo que eu tenho. Então eu não tenho medo de ter entendido errado. Não tenho medo. Eu tenho medo de estacionar na minha convicção, achando que já entendi tudo que tinha para entender. Pastor, novamente é um prazer estar aqui. Eu sou o Isaac. E eu queria fazer uma pergunta que pode parecer meio boba, mas eu queria ouvir de você. No seu livro, depois da pessoa ler e tudo mais, qual é a maneira mais cotidiana do cristão conseguir criar esse senso de segurança que ele não entendeu errado o texto bíblico ou uma pregação para ele aplicar na sua vida mesmo? Vamos lá. Eu não proponho essa segurança. E eu não acho ela possível. Por uma razão. Vamos lá. A gente está o tempo todo transitando entre dois extremos. O extremo do místico e o extremo da investigação científica. Por muito tempo a gente defendeu que a única forma de alcançar a verdade é estudando.
se entregando no livro, na leitura, na pesquisa, na faculdade, no curso. E aí, ao longo do final do século XIX, início do século XX, a gente passa por uma grande depressão teológica. O liberalismo teológico toma conta das igrejas, da universidade. E aí surgem pessoas levantadas pelo Espírito Santo, entendo, Karl Barth, eu penso em C.S. Lewis, por exemplo, que trazem de volta princípios da reforma e pilares da fé para a gente acreditar de novo. Aí o homem vai para o outro extremo. O que era para trazer a gente equilíbrio, não. Vai trazendo a gente para o outro extremo e diz, não, a gente só alcança a verdade pelo místico. A gente só alcança a verdade pela revelação. A gente só alcança a verdade por uma obra do Espírito Santo que vem aqui, abre a minha cabeça e joga, cuspa a verdade lá. E a gente vai para o outro extremo e abandona a pesquisa. E eu acho que a verdade está no meio. O lema dos pré-reformistas sempre foi o orare et labutare. É orar e trabalhar, orar e pesquisar, é buscar devoção e o empenho ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter a consciência de que o nosso conhecimento, por mais profundo que seja, nunca vai encerrar Deus e nunca vai encarcerar Ele dentro da nossa caixa teológica, porque Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que o nosso conhecimento é limitado. Mas a nossa experiência revelacional, a nossa devoção, a revelação, os dons, é para quem acredita nos dons, para quem não é presbiteriano, enfim. Brincadeira, presbiteriano acredita também. Eu falo isso na Mackenzie, gente. Eu quero ser expulso mesmo. Tô pedindo para ser expulso. São os dois seguranças vindo aqui pra te carregar. Não, é quem não acredita. Para nós que cremos no místico, acho que esse elemento fundamental do evangelho, de uma experiência transcendental, a gente também não vai encarcerar Deus ali. Porque Paulo diz que o nosso conhecimento é limitado, mas ele também diz que a nossa profecia também é limitada. O que conhecemos, conhecemos em parte. O que profetizamos, profetizamos também em parte. Então, desculpa, eu não estou oferecendo segurança. A proposta de Jesus para Nicodemos nunca foi segurança. Foi, meu irmão, quer perder o controle? Sabe uma folha? Você sabe de onde o vento vem? Sabe por onde o vento vai? Você não tem a menor ideia. Assim, desse jeito, sem ter certezas, sem ter controle, sendo guiado, é todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus. Minha proposta é abrir mão do controle, mas buscar até onde eu possa alcançar. Onde eu não alcanço, eu descanso. Mas onde eu alcanço, eu me esmero. O que for possível alcançar de Deus, é lá que eu vou mirar. O que não for possível, quando vier o que é perfeito, Ele me revela. É o famoso só sei que nada sei, tudo que sei é pela graça. Exatamente. Exatamente. Então realmente você querer aprender mais, você querer ter essa convicção de que você não entendeu errado, mas para isso você precisa buscar, você não pode ficar estagnado. É isso. Exatamente, exatamente. Não, o fato do meu conhecimento ser limitado não pode servir como uma válvula de descanso e de acomodação. Já que eu não vou entender tudo, eu não vou entender nada. Não pode ser assim. Já que eu não vou entender tudo, eu vou entender tudo que eu puder. Tudo que está ao meu alcance. Nem tudo Deus deixou ao meu alcance. Nem todas as verdades me serão reveladas na presente era. Nem todos os conhecimentos serão alcançáveis no presente tempo. Mas o que for, o que Ele deixou aqui, eu vou em busca. Um pastor na minha igreja, ele sempre fala, Deus é o Deus do impossível. Então o possível é o que a gente tem que fazer. O impossível a gente deixa na mão do Pai. Pô, e eu queria que você desse um exemplo, assim, talvez de um capítulo do livro ou de um vídeo que costuma chocar muitas pessoas, sabe? Que as pessoas pensavam, a maior parte da massa evangélica entendeu de um jeito, aí você de repente apresentou e o pessoal, quê? Como assim? E aí, como que foi a recepção, tá sendo, né? A recepção do público também, seja quem vê os vídeos ou quem lê um capítulo. Cara, não tem como uma proposta dessa não trazer hater. Claro que traz. Você é o bonzão. Só você que entendeu certo agora. Você tem sempre esses comentários. De pessoas que se dão. Então quer dizer que eu ensinei errado a vida toda. Pronto. Aí chega agora um moleque desse. Enfim. Tem sempre essas repressões. Mas, sinceramente, ela é a minoria da minoria. A boa parte, e esse é o melhor feedback que eu posso receber, não é dizer o que aprendeu com o livro. Poxa, aprendi muito com você. Esse é um feedback legal, mas não é o meu desejo.
A maioria do feedback que eu recebo com os vídeos, e tenho recebido com o livro, é, cara, depois dos seus livros, nunca mais eu li a Bíblia da mesma forma. Eu voltei para revisitar minhas certezas. Eu voltei para revisitar minhas convicções. Eu acho que o que mais chocou de primeira foi, de fato, o primeiro que a gente lançou, que foi o Salmo 23. Cara, pô, peraí, eu não entendi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual é a dúvida disso aí? Então, aí quando eu joguei pra eles... Tipo assim, você chegar pra um matemático e falar, então, você não sabe fazer 2 mais 2. 2 mais 2. E se eu disser que pode dar 3,5? Então, é uma proposta audaciosa, é uma proposta ousada. E o intento desiderato é mesmo desafiar, é mesmo colocar uma pulguinha ali para o cara, para ganhar a atenção dele, dizer, cara, vamos lá, vamos repensar isso aí, porque a ideia que a gente propagou e todas as mensagens que eu já tinha ouvido sobre esse tema são no intento de colocar Deus como mediador entre mim e o meu ídolo, que são as coisas que ele pode dar. Então, se o Senhor é meu pastor, ele me dará as coisas que eu preciso para que nada me falte. Essa sempre foi a proposta. E alguns ainda se ousavam e se arvoravam ainda mais para dizer, não vai faltar nada, e não vai faltar as lutas, não vai faltar os problemas. Nossa, eu já ouvi isso aí numa pregação. E o cara vai incrementando a mensagem, mas sempre pensando nas coisas. E aí um princípio que eu comunico ali cara, os latinos diziam que todo tradutor é um traidor. A gente tem diversas traduções para o português. Muito dificilmente você vai conseguir estudar grego, hebraico, aramaico a ponto de conseguir ler a Bíblia com a mesma erudição que esses tradutores. Nem todo mundo vai ter acesso a isso. Então, na falta de um conhecimento sobre os idiomas originários, compra uma gramática. Vai para o português. E conhecendo bem a língua portuguesa, use as diversas traduções que a gente tem. E aí eu trago, por exemplo, a tradução da Bíblia Jerusalém, que vai jogar a ideia do o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu trago a NVI, que vai dizer o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E tem a versão do Projeto Sola, né? Se o Senhor é meu pastor, eu cito aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. A ideia, em primeiro lugar, eu explico gramaticalmente por que esse verbo faltar, ele não está conjugado no futuro e sim no presente. Ele não é uma perspectiva futura, mas é uma convicção presente. Não é do que faltará, mas do que falta. E a ideia que eu trago e que comunica melhor com o princípio do salmista é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não é por causa das coisas que ele me dá, mas é porque eu tenho o pastor. A presença do pastor me supre a ponto de eu não precisar de coisas. Ele é a própria provisão. Né? Exatamente. Porque o entendimento mais ordinário e tradicional que a gente tinha não comunica, por exemplo, com o verso 3, verso 4, que me vê colocado num vale de sombra da morte. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como assim? Se o pastor me daria coisas, se o pastor me proveria, o que eu estou fazendo no vale da sombra da morte se eu tenho uma provisão? E aí o salmista lança a mão de um argumento. Ele diz, eu não terei medo, não é porque ele me dará uma vitória. Não é porque ele chamará um Uber. Não é porque ele me dará resgate. Não, eu não tenho medo porque tu estás comigo. Porque eu tenho o pastor. E se eu tenho o pastor, nada me falta. O salmo não é voltado às coisas. O salmo não é voltado às provisões. O salmo é voltado ao relacionamento. A presença do pastor que me faz não precisar de coisas. Então eu não tenho falta de nada. Então essa explicação meio que deu eu já entrei com o pé na porta, aí desafiou muita gente, mas eu acho que gerou um feedback muito mais positivo do que negativo e fez muita gente despertar assim, puxa, preciso reler a Bíblia. Preciso ler novamente, preciso parar para entender aquilo que eu já conhecia, mas não absorvia. Isso também... Porque essa outra teologia de achar que então Deus vai me dar tudo, ela não se sustenta, porque na primeira dificuldade que a pessoa tiver, ela vai, mas por que isso está acontecendo? E se ela tem uma compreensão de que o que a Bíblia está nos prometendo é que Deus vai estar com a gente, o pastor vai estar com a gente, ele é a própria provisão, aí ela vai se sentir realmente acolhida, né? Aí ela vai ter forças para passar no vale da sombra da morte. Sim, perfeito.
E o grande problema dessas leituras, e como elas passam de forma tão ordinária, a ponto de você absorver qualquer coisa que for pregado e ler o texto e não enxergar que o texto não diz isso, é porque, infelizmente, a gente foi aconselhado, a gente aprendeu a ler a Bíblia para bater meta. Quem aqui nunca leu a Bíblia em 1 ano, a Bíblia em 6 meses, a Bíblia em 3 dias, a Bíblia em 21 dias, a Bíblia em 3 horas, a Bíblia em 3 minutos? Você faz o miojo e termina a Bíblia ao mesmo tempo. O que você entende com isso? Nada. Mas você leu. E você vai lá e marca devocional do dia feito. Absorveu nada. É aquela comida que você come com pressa para almoçar. Você não lembra o que você comeu, você não degustou, você não entendeu o sabor, você colocou tudo de vez e engoliu. Mas pelo menos você vai dizer, almocei. Então o propósito, por exemplo, eu aboli ano bíblico na minha vida. Eu não leio mais a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu já fiz isso. Eu hoje troquei a piscina olímpica pela piscina de saltos ornamentais. Eu paro e leio um mesmo livro durante 5 meses. Eu passei, há 2 anos atrás, eu passei 1 ano e 3 meses só em Jonas. Lendo Jonas todo dia. Por diversas versões, diversas traduções, de trás para frente, de frente para trás, lendo Jonas na parábola do filho pródigo, lendo Jonas na tempestade, sabe? Lendo Jonas com os diversos arquétipos de Jonas que tem na Bíblia, em diversos lugares distintos. Lendo Jonas no livro de Atos. São os 2 livros missionais da Bíblia. E são os 2 livros que não acabam, que terminam sem um final. Então, assim, a gente vai lendo e percebendo quantos hiperlinks, quantos Jonas espalhados pela Bíblia tem. Eu só consigo ler isso se eu ler sem pressa. Se eu ler sem vontade de terminar. Se eu degustar o caminho sem a expectação do fim. Então, a Bíblia é um livro para ser degustado. É um livro para ser relacional. Não dá para ser um livro para bater meta. Porque se você bater meta lendo Bíblia, você lê e não absorve. Você enxerga, mas não vê. Você escuta, mas não ouve. São as famosas leituras rasas que fazem a gente não absorver tudo que a gente precisa. Só essa parada do Salmo 23, cara. Pastor, você já fez eu repensar toda a minha leitura cristã. Porque, tipo, realmente é algo que você é influenciado também. Porque você vê todo mundo. É a famosa panelinha, tipo, todo mundo fazendo. Eu li a Bíblia já em 6 meses. Eu li a Bíblia em 1 ano. Você já leu a Bíblia hoje, bateu a meta. Então, tipo, eu não estou falando que, tipo, eu me obrigo a fazer isso, de ler a Bíblia o tempo todo, meio rapidão. Mas foi algo que, de certa forma, me influencia o povo da igreja, influencia o próximo, porque é algo que, tipo, você vê, nossa, fulano de tal ali leu a Bíblia em 6 meses. Eu quero fazer isso também, eu quero ser que nem aquele cara. Imagina o conhecimento que aquele cara deve ter. Sendo que, na verdade, não conheceu. Eu acho que esse cara, o que bate a meta da Bíblia em 3 meses, 6 meses, ele tá num nível de ignorância maior do que o ímpio. Tem aquele negócio que a gente chama do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o cara que tem um pouquinho de conhecimento e tem a sensação de que já sabe tudo. Então, o ímpio, o que não conhece nada da Bíblia, é o cara que sabe que não sabe. Ele é ignorante. Mas mais ignorante do que ele é o que não sabe que não sabe. Porque acha que sabe. Porque pensa que sabe. Então ele leu correndo, ele tem a impressão de que já sabe tudo, tipo o menino que faz 3 meses do primeiro semestre do curso de filosofia, lê um artigo no Wikipedia e diz, eu discordo de Kant. Poxa, se você já conseguiu entender Kant nesse tempo aí, parabéns, porque para entender e discordar e ter uma ideia melhor que a dele, você é um monstro. Normalmente ele não é um monstro. Ele só está no Dunning-Kruger. Ele só está naquela zona do não sabe que não sabe. E a gente está repleto de pessoas que com essa leitura rasa, superficial, corrida, bateu meta, ostenta o título de teólogo de internet e acha que sabe. E tem convicções acerca do que acha que sabe. Esse é mais perigoso. Esse está no nível de ignorância, muitas vezes, pior. Porque está estacionado nas convicções. E é muito mais difícil ensinar esse do que ensinar aquele
que tem certeza que não sabe, que sabe que não sabe. Um exemplo clássico é assim, quando minha esposa engravidou do primeiro filho, do Rafael, tem 5 anos hoje, a gente se mudou de um apartamento para procurar um apartamento maior. Eu tinha um aparelho de ar-condicionado usado. E aí eu chamei um cara para instalar e ele me cobrou R$300. Instalou lá no meu quarto, tudo certinho. Passado um tempo, esse aparelho usado deu um problema. Aí eu comprei outro. Chamei o mesmo cara para instalar. Aí ele me cobrou R$600. Eu disse, meu filho, ar-condicionado ou é azeite pra você estar cobrando esse preço? Que roubo. Comprou no aeroporto, foi? Aí ele disse uma coisa que, na hora, o Espírito Santo testificou algo muito forte no meu coração. Ele disse, olha, é porque desinstalar o velho dá mais trabalho do que instalar o novo. O grande trabalho que a gente tem hoje com a igreja no Brasil não é ensinar o aplicativo novo, é desinstalar o velho. É quebrar as convicções já instaladas. É tentar adentrar em uma zona calcificada de conhecimento do Dunning-Kruger, do cara que diz, isso eu já sei. Tá bom, vamos saber um pouquinho mais? Não, isso eu já sei. Às vezes uma dureza, uma carapaça muito mais difícil de penetrar do que, de fato, aqueles que dizem, eu não sei. Eu não sei. E é um pressuposto básico do evangelho, do cristianismo. Por que será que Deus escolhe as estéreis? Por que será que todas as vezes que a gente vê 2 irmãos na Bíblia, Deus escolhe o mais fraco? Tem Esaú e Jacó. Quem é mais forte? Esaú. Deus quer pacto com quem? Jacó. Caim e Abel. Deus quer pacto com quem? Com o que morre. Com o mais fraco. Porque Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. De todas as nações, talvez a mais fraca da antiguidade primitiva, talvez a mais fraca delas, fosse os hebreus, que nenhum solo para chamar de seu ainda tinham. E com quem Deus quer parte? Justamente com o mais fraco, com quem precisa de um Salvador. Então, quem tem certeza, dificilmente vai alcançar um nível maior de espiritualidade do que aquele que admite, eu não sei. Aquele que se abre, aquele que abre o coração no meio das suas dúvidas. Porque a Bíblia fala, né, que aquele que se humilha diante do Senhor é aquele que Exato. o Senhor se agrada, que ele quer buscar, que ele quer compromisso, que ele quer ter um relacionamento maior. A questão não é você, que nem você disse, a questão não é você saber ou não saber. É você reconhecer que você pode, você precisa e você querer melhorar. Um dos textos que a gente trabalha nos vídeos, eu não lembro se isso é um capítulo do livro, mas é a ideia dos humilhados serão exaltados. Porque lá na minha igreja tem uma irmã que diz que todo dia o chefe dela humilha ela, mas Deus um dia vai exaltar ela que vai humilhar o chefe. Eu disse para ela que ela entendeu errado e ela não gostou. Meu Deus. Porque não é todo humilhado que vai ser exaltado. Porque talvez ela ainda seja cada vez mais humilhada, porque ela é humilhada e continua soberba. Uhum. E Deus resiste aos soberbos. É aquele que se humilha. É aquele que se apresenta humildemente. Esse alcançará a exaltação por Deus, por Cristo. Então, não tem como dialogar muito com quem já tem certeza. Pessoal, a gente quer abrir para 1 ou 2 perguntas aqui da plateia. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. O Bruno que tá aqui vai levar o microfone até você. Deixa eu ver. Pega o microfone do Saulo. Pergunta sucinta, por favor. E eu vou pedir você para ficar de pé. Saulo, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer você pela sua forma de atenção que você tem com o seu público no Instagram. Hoje mesmo, para tirar uma dúvida com você, acho que era quase 6 horas da manhã, eu te mandei e você me respondeu imediatamente. Eu fiquei admirado com isso. Fora outras vezes que você sempre foi muito bem atencioso. Isso garante, querendo ou não, que as pessoas fiquem até mais interessadas no que você tem para falar, além do conteúdo que você vem trazendo na internet, que é de grande relevância, né? Mas, resumindo, o que eu gostaria de saber, e que essa semana eu venho tendo uma dúvida. Eu estou lendo o livro do Jonas Madureira, o Inteligência Humilhada, e chegou uma parte lá sobre o problema do mal. E até eu vi alguns debates assim a respeito de opiniões, o que eles acreditam,
como explicar Isaías 45, versículo 7. E eu queria, assim, entender o que você entende com esse versículo. Se Deus criou o mal, ou, enfim. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo carinho. Eu acho que eu fiz direito e me tornei pastor pela mesma razão. Eu não me tornei pastor porque gosto da Bíblia e não me tornei advogado porque gosto de lei. Eu me tornei advogado e me tornei pastor porque eu gosto de gente. Então eu cresço com gente, eu cresço com o meu próximo, gosto disso, amo responder gente no Instagram, amo responder gente aqui, amo isso aqui, eu gosto disso. Eu acho que a vida cristã sem isso aqui é mosteiro. E eu não tenho vocação monástica. Minha vocação é estar no rebanho, é estar com gente. Então podem perguntar, podem provocar lá no Instagram que sempre eu vou responder, sempre vou dar um jeitinho lá de responder. Talvez não responda o que você quer, mas eu vou responder. Sobre o problema do mal, um dos problemas filosóficos mais difíceis de administrar na teologia, na própria filosofia. Aliás, o próprio dilema de Epicuro, ele toca nessa questão, como é que Deus é bom e cria o mal. Se Deus é bom, ele não é poderoso, porque se ele é poderoso, ele não é bom. Então tem algumas demandas muito profundas aí que caberia séculos de debate. Mas o texto de Isaías, particularmente, eu não interpreto como a criação ontológica do mal, ou como a criação abstrata do mal. O que o profeta está dizendo ali, que Deus assume a condição de que ele cria males. Eu crio o mal que vem sobre o povo. Eu crio situações más para manifestar o meu propósito dentro da minha vontade, como eu crio o mal para o meu filho quando eu coloco ele de castigo. Só que tudo aquilo tem um estratagema meu de paternidade, pedagogia, para ensinar ele, levar ele a um propósito bom. Levar ele a um fim bom. Aliás, se você olhar Jeremias e Isaías, Deus claramente está assumindo a autoria do cativeiro, do exílio. Quem está levando para vocês não é Babilônia não, viu? Quem está levando vocês sou eu. Deus está ali dizendo, eu criei esse mal. Então, o texto, ao meu sentir, não está falando de uma visão abstrata. Ali não é uma cosmogonia. Ali não, o contexto ali não é falando sobre o início das coisas. O contexto ali é falando sobre uma situação específica de mal ao povo de Israel. Então Deus está dizendo, eu sou aquele que está criando os males sobre você. Como criei sobre o Egito. As pragas. Quem foi o autor das pragas? Deus. Quem foi o autor de tudo aquilo de ruim que Israel passou? Quando chegam na Terra Prometida, 40 anos, vocês foram humilhados, né? Sabe quem está humilhando vocês? Adivinha? Eu. Então Deus está falando isso expressamente. E nisso ele assume a autoria do mal, não o mal em sua figura abstrata, mas o mal em suas circunstâncias, eventos fenomenológicos que acontecem no dia a dia do povo, dentro da sua pedagogia, dentro do seu propósito. Se Deus criou o mal em si, eu penso que não. Eu penso que Deus é tão puro de olhos que os olhos dele sequer podem contemplar o mal, como diz Abacuque. Então Deus cria o bem, mas Deus é tão bom que cria o bem com a perspectiva de sua negação. Então diz, esse é o bem, esse sou eu, mas eu lhe dou a possibilidade do não eu, fazendo um aprisco sem cercas, mas que segura a ovelha pela qualidade da grama. Mas a porta de saída é ali. Como se Deus dissesse, eu não acredito num amor que não admite a possibilidade de ser rejeitado. É esse o tipo de amor que eu vejo Deus criando. Então ele não cria o mal, ele cria o bem, admitindo a possibilidade de sua negação. E a negação do bem é o mal. Não sei se consegui explicar. Boa noite, pastor Saul. Levantado. De pé, igreja. Pastor Saul, muito obrigada. É fascinante ouvir a sua explanação. Não conhecia o senhor, desculpa. Mas prazer também. Agora. Eu também não te conhecia, mas Mesmo. Você é muito fofa. Obrigada. Então, eu queria falar um pouco da questão que o senhor falou de bater as metas, né? Porque eu faço já esse método da Bíblia em um ano, já faz alguns anos. E uma coisa que me perturba um pouco na igreja, às vezes eu vejo que as pessoas não leem a Bíblia
assim, sabe? Elas vão no culto, elas vão ouvir a pregação do pastor. Se ainda tem alguém interessado em fazer aquele devocional lá do Pão Diário, né? Glória a Deus, né? Porque ainda que, né? Mas às vezes eu percebo que às vezes as pessoas estão se acomodando assim né? E aí eu fiquei, aí já faz uns anos que eu estou fazendo, né? E assim, às vezes, assim, desculpa até a expressão, mas às vezes, assim, eu sei que a leitura superficial não é ideal, eu entendo isso, né? Mas, tipo assim, o que eu quero dizer assim será que essa leitura seria assim, é melhor do que nada? Ou melhor do que essa situação das pessoas ficarem lendo Pão Diário? Porque o que acontece? Eu vejo que às vezes as pessoas estão colocando a responsabilidade no pastor e não estão assumindo responsabilidade de pegar sua Bíblia durante a semana, porque vão dar desculpa do ônibus, vão dar desculpa dos filhos, vão dar desculpa a Netflix, e não assumem, assim, não, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso, né, ter o meu tempo lá, o Senhor vai falar comigo se eu ler, entendeu? Porque eu vejo que o pessoal lá na minha igreja não conhece Reis, não conhece Crônicas, não conhece Ezequiel, é um negócio desesperador às vezes para mim, sabe? É isso, se eu puder fazer um Achei comentário, eu agradeço. Obrigado. Achei maravilhoso. E para mim, sinceramente, a culpa principal é dos pastores, é dos líderes. E eu falo como pastor. Porque, veja, as pessoas não precisam de um pastor para ser salvo. Ninguém precisa de um pastor para ir para o céu. Ninguém precisa de um pastor para ter uma experiência com Deus. Ninguém precisa de um pastor para orar. A única utilidade do pastor, a gente vai encontrar em Efésios capítulo 4, 13, do 10 até o 13. Que diz, Deus deu pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos, primeiro apóstolo, né? Para um fim. E qual é esse fim? Que todos possamos atingir maturidade, unidade da fé, crescimento, estatura de Cristo. Ou seja, você só precisa de um pastor para deixar de ser criança, para amadurecer. A partir do momento que eu, pastor, não levo minhas ovelhas, não levo minha comunidade ao amadurecimento, eu sou um inútil. Mas eu sou inútil por uma via muito ruim. Porque eu fiquei inútil antes do tempo. Eu sou um inútil serôdio. Por quê? Porque eu acho assim, eu tenho um filho de 5 anos e tenho uma filha que ainda vai nascer. Eu entendi que o grande sucesso meu como pai vai ser no dia que eu me tornar inútil para eles. Um bom pai não é o que cria um bom filho. Um bom pai é o que cria um bom pai. Eu não quero o meu Rafinha com 35 anos me ligando para perguntar que sapato ele veste. Ele calça. Eu não quero o meu Rafinha com 40 anos pedindo minha ajuda. Me dê 20 reais aí, meu pai, para comprar a figurinha. Eu vou procurar o que fazer. Vai se matricular na Mackenzie para fazer um curso. Vai comprar sua figurinha. Eu não quero que ele seja mais um bom filho aos 40 anos. Aos 40 anos eu espero que ele seja um bom pai. E eu espero ter me tornado inútil para ele. Porque ele agora está se preocupando em ser pai de outra pessoa. A proposta de Jesus sempre foi essa. Jesus chama os discípulos e diz, larga tudo e me segue. Só tem um porém. Daqui a 3 anos eu vou embora, vocês ficam. É uma proposta meio que, pera aí, véio, vamos negociar esse negócio aí direito. Mas é a proposta de Cristo, o discipulado de Cristo é esse. Cristo tinha o propósito de se tornar inútil para os discípulos, naquele sentido. De, a partir do momento que eu for embora, vocês são Cristo para outros. Vocês fazem o que eu estou fazendo por vocês. Aliás, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisa muito maior. Jesus está desejando que os filhos dele sigam mais adiante dele. Como pastor, eu preciso ter o mesmo raciocínio. Eu preciso criar pastores. Eu preciso criar pessoas que não vão depender de mim. E a partir do momento em que eu educo minhas ovelhas a ter... quando pelo menos, já que você não vai ler a Bíblia, tome essa leitura superficial aí. Eu tô acostumando adulto a beber leite. Eu tô acostumando gente que já deveria estar comendo alimento sólido, gente que já deveria estar comendo carne trabalhada, material manufaturado, comendo alimento preparado, a receber aquele leitinho, a receber aquele líquido, e tá tudo certo. Eu não posso nivelar pelo mínimo. Eu não posso dizer para a igreja que tá tudo bem, pelo menos que menos. Eu não posso orientar o meu rebanho, minha comunidade, a entregar o mínimo a Deus.
Isso é uma leviandade pastoral que, sinceramente, eu coloquei no meu coração combater na minha comunidade e na nossa nação. E o que eu puder fazer para isso, eu vou combater a leitura superficial, mas pelo menos é uma leitura, não é. Não é. Eu vou só dar um exemplo bem rapidinho um exemplo que o Douglas sempre conta, Douglas do Desascope, da primeira vez que ele viajou para pregar, ou ia viajar, ele ia para Manaus pregar, a igreja comprou a passagem e a mulher colocou um recadinho, olha, seu voo sai de Viracopos, tal momento, tal hora, o número do voo é esse aqui, o voucher está em anexo, por favor imprima o bilhete do seu voo. Ele imprimiu, guardou e imprimiu o e-mail dela também com as orientações, foi direitinho, quando chegou lá em Viracopos ele disse, tá aqui meu voo, Natan, tal, e a mulher da TAM olhou para ele e disse assim, não tá aqui, não achei seu voo. Aí ele, como não tá? Olha de novo, não, deu o número do voo, o localizador. Aí ela disse, acabei de encontrar seu voo. Mas ele sai de Guarulhos, nesse horário. Aí ele, não, pô, tá aqui o e-mail dela. Aí ela olhou pra ele e falou assim, você olhou o bilhete? Aí ele, não olhei. Quando ele pegou o bilhete, estava escrito, Guarulhos. Qual foi o erro dele? Ele não conferiu o bilhete e ele acreditou na palavra da mulher sobre o bilhete. O meu objetivo é que as pessoas confiram o bilhete. Para no dia que o avião partir, você não tá no aeroporto errado. Amém. Palmas aí. Saulo, para fechar, passa suas redes sociais aí também para quem quiser acompanhar, né? Dizescope e tudo mais. E quem quiser adquirir o livro, tá no stand do Dizescope, quem tiver aqui, a stand 13, pode passar lá, vai ter tempo de autógrafos, o pessoal pode ir até você. Eu tô aqui ainda, né? Então, passem lá no stand do Dizescope e procurem o Saulo aí para garantir um autógrafo também. Maravilha. Meu Instagram é @SauloDanielLopes. A gente tem um canal na nossa igreja que a gente divulga todas as nossas pregações, pelo menos as minhas pregações, que é o canal Influencer TV, que é no YouTube. Você pode seguir lá também, todas as minhas ministrações da igreja estão lá. O canal da minha igreja é Lírio Armação, a igreja que eu pastoreio em Salvador. Igreja Batista Lírio dos Vales e Jardim Armação. A gente abrevia, baiano, né? Lírio Armação. Então, é basicamente isso. As minhas redes sociais lá, e se tiverem qualquer dúvida, sempre podem me perguntar, me perturbar por lá. Eu respondo todo mundo. E agradeço muito pelo tempo que vocês dedicaram aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Espero ter acrescentado alguma coisa e ter fomentado sede e fome no coração de vocês. Amém. Galera, muito obrigado a todos que estão aqui. Quem está nos assistindo também aqui pela gravação. Vocês podem conferir essa conversa aqui novamente no canal do Vitral Podcast, que vai estar disponível em breve. Todas as plataformas aí, Spotify, YouTube. Essa e outras conversas, né, que a gente mediu aqui também vai estar lá no canal do Vitral. Muito obrigado, Saulo, mais uma vez, por todo esse trabalho ao longo dos anos. Uma salva de palmas para ele, por favor.